TCL é Fato Notícia. Nós estamos hoje aqui com o cirurgião plástico renomado aqui na cidade de Manaus, o doutor Jorge Cabral Neto. E nós vamos falar a respeito de cirurgias plásticas, sobre a trajetória de vida dele e sobre essa questão da cirurgia da mama e de outros assuntos. Já tenho 19 anos de formado pela UFAM, nossa Universidade Federal, né? Posteriormente a isso, galguei a cirurgia geral, onde fui a Brasília me especializar. Posteriormente, fiz a cirurgia plástica na Universidade também Federal da Bahia e me especializei também em reconstrução, o que me levou até a USP. Depois disso, retornei aqui à nossa cidade para exercer essa profissão que eu gosto tanto, que eu amo, na nossa cidade, né? Isso já tem 13 anos que eu retornei e fazendo o melhor possível por aqui. Quando voltei como reconstrutor, o que nossa cidade era bem carente, e dessa forma atuei coordenando a parte de cirurgia plástica do Hospital Getúlio Vargas, professor da UFAM, também o Centro de Queimados do Amazonas, que fica no 28 de agosto, assim como também o SECOM, um hospital onde pude por muitas vezes atuar na reconstrução mamária, reconstrução oncológica de forma geral, mas acabei virando mais referência na reconstrução mamária. E talvez por isso que até hoje a minha procura seja tão grande em mamas. Acho que o primeiro passo sempre é ouvir o paciente. Então eu sempre começo montando meu prontuário com anamnese, ouvindo o máximo possível do desejo do paciente, assim como também o que ela não está gostando naquele momento. Posteriormente nós vamos avaliar. E existem desejos desde o aumento, a diminuição das mamas, como também a elevação das mamas. Talvez o que esteja mais comum aqui no meu consultório seja os pacientes que amamentaram e, consequentemente, queixam-se de uma queda mamária, de uma flacidez, falta de tecidos algumas vezes, né, de conteúdo mamário, e, consequentemente, querem melhorar a mama após essa amamentação, onde nós temos que avaliar se é necessário ou não a prótese de silicone, dependendo da quantidade de tecido que o paciente tem e da qualidade do tecido também mamário, né? Para poder nós indicarmos ou sim ou não a prótese de silicone. Muitas vezes precisamos fazer retirada de pele, precisamos também montar essa mama, né? Muita gente pensa que é simplesmente colocar um silicone, quando na verdade a gente tem que explicar que simplesmente o silicone ele não vai segurar a mama, nós precisamos montar praticamente uma mama nova, né? Para poder ter uma sustentação mamária adequada. E falaste da questão do tamanho do silicone, também muitas vezes a gente também tem que conscientizar o paciente de que o objetivo maior é levantar a mama e fazer com que essa mama não venha a cair novamente. E que para isso também nós não podemos exagerar no peso do silicone. Tudo isso é importante, essa conscientização. Mostramos vídeos para o paciente, fotos para o paciente também. Aqui é fotos de antes e depois, de forma que o paciente possa entender o máximo possível. É como se realmente estivesse dando uma aula, uma explanação mais vasta possível para tirar todas as dúvidas do paciente. Nós estamos já na 5ª geração de prótese, de forma que a tecnologia avançou bastante. O que antes nós falávamos que existia um tempo de 10 anos para troca de prótese, hoje nós sabemos que é muito mais do que isso, né? E é variável de paciente para paciente, mas bem mais do que 10 anos, devido ao avanço tecnológico. A questão do chip é apenas para saber a fabricação, o lote, as informações sobre aquela prótese, que normalmente quem tem prótese sabe que recebe um livrinho, um cartãozinho. Ao invés daquele livrinho, um cartãozinho, existem essas mesmas informações dentro de um chip. Então, quer dizer que hoje essas próteses você não tem esse tempo de validade de 10 anos. Pode vir a ser um tempo maior, um período maior, né? Depende. Sim, sim. Eu não gosto de informar que a prótese seja para sempre, tá? Porque é um corpo estranho, e como corpo estranho, o nosso corpo sempre vai reagir. Mas que com certeza é muito mais do que 10 anos, né? Isso é variável de paciente para paciente, porque é um processo de defesa do nosso corpo, o que difere de uma pessoa para outra. Eu acho que na medicina, a gente não pode usar a mesma técnica para todos os pacientes, de forma que tem que ser extremamente individualizada. E a gente tem que saber qual é a melhor técnica para cada paciente, né? Existe a lipo HD, que é onde tenta-se fazer uma maior definição de imagem de músculo na paciente através da lipoaspiração.
mas que, na minha opinião, são pacientes específicos. São pacientes que, para esse tipo de caso, são pacientes que já têm um corpo no peso ideal, que basicamente faltam apenas alguns poucos contornos, né? Tem pacientes também que tiveram filhos e apresentam flacidez, que já precisam de uma abdominoplastia. Tem muitas pacientes que ainda estão acima do peso, né? Mesmo que não estejam na obesidade, mas estão um pouco acima do peso e vão se beneficiar de uma lipoescultura por completo, de diminuição das camadas de gordura, da diminuição do tamanho da camada de gordura, que vai se beneficiar bem mais. Nós temos aqui na clínica uma equipe multiprofissional, desde da secretária, a gerente, as fisioterapeutas, a enfermeira, o serviço em casa também para dar conforto ao paciente. E nós cuidamos de tudo desde o início, para facilitar, para dar mais conforto e tranquilidade ao paciente. De forma que quando o paciente chega, além dele ser recebido por mim e também por secretária, ele também tem toda a parte de exames que ele vai precisar realizar de pré-operatório. Nós ajudamos também, agendamos esses exames para facilitar o paciente, de forma que a cirurgia seja a mais segura possível. Essas cirurgias são realizadas em hospital. Por mais que eu tenha a minha clínica, eu sempre opto por segurança, um hospital com UTI. Então, sempre encaminhamos o paciente ao hospital para realizar as cirurgias. Posteriormente, nós temos enfermeira que fica com o paciente, tanto no hospital, como também vai à casa do paciente para realizar os curativos, para ajudar com o banho, inclusive. Temos a fisioterapeuta, tanto intradomiciliar como fisioterapeutas também aqui dentro da clínica, de forma que sempre esteja atendido por nossa equipe, né? Acho que é muito importante o médico ele ter um contato muito próximo com o paciente, principalmente no pós-operatório, que é quando o paciente mais vai precisar, é quando o paciente ele precisa se sentir seguro. Então, por isso que ele vai estar com a nossa equipe todos os dias. Um tema que eu gosto muito é a reconstrução de mama, né? Atuei por 7 anos no SECOM, exatamente levantando essa bandeira, indo à televisão, por sinal, muitas vezes falar que as pacientes têm o direito à reconstrução e reconstrução de forma imediata. Ou seja, no mesmo momento que é realizada a mastectomia, que é retirada a mama, pode ser feita a reconstrução. As diversas técnicas que existem, desde levar o tecido, fazer o transplante de tecido, a colocação de próteses, até porque muita gente tem o desconhecimento e pensa que é simplesmente colocar um silicone, o que não é verdade. Muitas pacientes não têm tecido para isso. Então a gente tem que fazer todo um preparo de tecido primeiro, né? É extremamente importante a paciente saber sobre seus direitos da reconstrução, seja imediata, seja tardia, mas que ela sempre pode fazer a reconstrução mamária. Eu acho que é muito importante falarmos que existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em quem, por sinal, quiser fazer uma cirurgia plástica, sempre pesquise se o seu médico ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque isso garante a formação do médico, isso garante a qualificação do médico. Na nossa regional do Amazonas, eu sou o secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E na mudança de ano, devo assumir a presidência da Sociedade de Cirurgia Plástica. Que para todo paciente ter a sua segurança com o médico que vai lhe operar, deve sempre pesquisar se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu agradeço vocês, agradeço a todos que estão nos assistindo e gostaria também de falar que nós temos muitos conteúdos educativos que estão no nosso Instagram, estão no nosso site. Para quem quiser saber um pouco mais, Dr. Jorge Cabral Neto. Muito obrigado.